Olá, boa tarde. Você já ouviu falar que houve um grande preparo espiritual para a vinda dos 10 mandamentos? E também para a vinda de Jesus? Nós trouxemos Paulo Oliveira para falar sobre esse maravilhoso assunto. Assim, está no ar o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Estamos com Paulo Oliveira, que é administrador de empresas, consultor, ótimo espírita, diretor da revista O Semeador e o Jornal Espírita da Fiesp. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Silvia. Muito obrigado pelo ótimo espírita. É o que nós consideramos mesmo. É o que nós buscamos, né? Sempre no exercício. Realmente. É um grande prazer estar aqui e quero agradecer muito o convite. Então, hoje nós vamos falar sobre o preparo espiritual que houve para a chegada do Messias, não é? E aí você vai nos explicar todos esses termos, porque os nossos telespectadores fazem muitas perguntas a respeito de Jesus. A primeira, que nós podemos começar por essa: por que Jesus também é chamado de Cristo? Pois bem, nós acostumamos com esse termo, Jesus Cristo, achando que Cristo é o nome dele. Na verdade, Cristo não é o nome de Jesus. Dele. O nome dele em hebraico é Yoshua ben Yosef. Quer dizer, Jesus, ou Josué, o nome originalmente é Josué, filho de José. Acontece que no hebraico nós vamos ter uma variação para o aramaico, que era a língua falada por Jesus. E no aramaico existe uma redução desse nome para Iesu. E aí sim fica Iesu ben Yosef. O que nós temos como Cristo é um título, é uma referência, que quer dizer aquele que é ungido, aquele que traz uma mensagem, né? Então, por isso, Jesus Cristo, Cristo vem do grego, Christos, que quer dizer exatamente isso, o ungido, aquele que foi marcado pela bênção, pela unção, para ser o revelador de uma verdade trazida do plano espiritual, né? Muito bem. Então, o nome dele é esse. Então, agora, uma pergunta importante, antes de você começar realmente a falar sobre o nosso assunto, que é o preparo todo espiritual e social, tudo que houve para a chegada de Jesus. Jesus confirmou ser o Messias tão esperado pelos judeus? Sim, ele confirmou? Sim, várias vezes. As mais comuns, as mais que saltam aos olhos, está no Evangelho de João, quando ele encontra a mulher samaritana. Lembra aquele poço de Jacó? Sim, ele está ali pedindo, não pode beber água, e vem a mulher samaritana com aquele cântaro, né? E eles começam uma conversa. E ela diz a ele: olha, eu sei que é dito que virá um Messias, que será a salvação e tal. E nesse momento ele diz, lá no versículo 26 do capítulo 4, ele vai dizer: eu sou esse de quem falam. E aí ele confirma. Mais à frente, além de outras, né, referências feitas pelos apóstolos e tal, mas mais à frente, o que é mais sintomático é quando ele chega em Nazaré, depois de uma excursão fora da cidade, ele chega num sábado e vai à sinagoga. E aí lhe é dado o livro de Isaías, para que ele leia a profecia sobre ele mesmo, dizendo então que viria esse Messias e tal. E quando ele termina de ler aquela profecia, ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. E todos ficaram muito irritados com ele, dizendo: como assim? Você se diz o Filho de Deus, o Divino? E o colocaram para fora da sinagoga e começaram a persegui-lo, né? Então ele mesmo afirmou isso, pelo menos nessas duas situações. Muito bem. Então, nesse instante, vamos começar a recordar como foi o planejamento divino para a vinda de Jesus na Terra. Então, eu gostaria que você falasse desde o começo, por exemplo, começando pela raça adâmica. Porque nós, espíritas, chamamos de raça adâmica, né?
aqui muitos dos nossos telespectadores já ouviram falar aqui no nosso programa que nós não começamos, não iniciamos, o ser humano não iniciou por Adão e Eva. Mas nós falamos na raça adâmica. O que você teria a nos dizer sobre a raça adâmica e posteriormente sobre o povo de Israel ou hebreu? Pois é. Nós aqui no planeta Terra estamos ainda naquela fase primária, quase saindo da animalidade dos primatas, né, do primata hominis, que deu origem à raça humana. Nesse momento, nós recebemos, por um processo de degradação, de exílio, de um outro mundo, de um outro planeta, de um sistema estelar chamado Capella, e desse mundo, esses espíritos vieram aqui para nosso planeta e encarnaram aqui. Certo. Então, esses espíritos vinham com ciência, com filosofia, com religião, mais evoluídos. Mais né? evoluídos, mas ainda muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo. Então, o que aconteceu? Desse grupo que se formou aqui, surgiram então o que se chamou de raças adâmicas. As raças adâmicas, e dentre essas raças adâmicas, uma delas é os hebreus. Eram espíritos que tinham uma forte convicção na crença de um Deus único. E eles trouxeram isso e mantiveram isso ao longo dos séculos, desenvolvendo essa ideia do Deus único. Então, é o que marca o povo hebreu, a grande contribuição do povo hebreu foi trazer para nós, deste planeta, a ideia de que existe um Deus, e esse Deus é que criou tudo e que coordena tudo, e que comanda tudo. Universo, terra, tudo. Tudo. Certo. O comum era termos diversos deuses, né? Então ele... Paulo, o que houve assim de importante, que foi marcante na história quanto a Abraão o fato de ele ser monoteísta, o povo ser monoteísta? Pois é. Abraão, quando recebe, segundo os relatos da Bíblia, a mensagem de Deus, e nós sabemos que efetivamente são mensagens do plano espiritual, espíritos que estavam ali coordenando o movimento do desenvolvimento dessa ideia monoteísta no nosso planeta. Certo. E Abraão, como vem com esta característica forte, porque era um desses capelinos que aqui chegaram, ele tinha essa característica. Então ele foi caminhando sempre nesse sentido, para desenvolver a verdadeira fé. Naquela época era muito comum, era usual fazerem sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, diversas religiões pagãs que sacrificavam pessoas. No momento em que Abraão recebe de Deus, entre aspas, a mensagem, a orientação de que ele deveria sacrificar o próprio filho, ele fica abalado. E esse foi um momento marcante de testemunho da sua fé, que era algo que ele queria mostrar para toda a família, para toda a população que ele ali dirigia. Nós precisamos ter muita fé neste Senhor, nesse Deus. E ele foi cumprir esse mandamento, vamos dizer, essa ordem de Deus. E no momento em que ele vai sacrificar o filho Isaac, nós sabemos que há então intervenção espiritual novamente dizendo que Deus não quer esse sacrifício, que aquilo era apenas um teste para a fé. E isso representa um símbolo para todos nós. Nós, diante das dificuldades da vida, nós testamos a nossa fé. E como é que nós estamos com esta fé fortalecida, com esta fé sendo desenvolvida nesse Deus que é Pai, que é amor, que é misericórdia, não é? Então essa ideia começa a surgir aí, começa a se desenvolver nesse momento. Muito bom, porque nessa época havia muitos sacrifícios, muitos deuses, né? Então já começou esse movimento, vamos assim dizer, de um Deus único e sem sacrifício humano. Isso. Né? Muito bem. E como os deuses eram muitos, nós sabemos, né, em outros povos e tudo mais, inclusive dentro do próprio povo hebreu, né, havia aqueles que ainda nos conformavam, né, de ter um Deus único. Quem deu continuidade a essa tarefa que foi também marcante dentro do povo hebreu? Nós temos que levar em conta a história desse povo, né? Eles são
aprisionados no Egito durante mais de 400 anos. Viveram em conjunto com aquelas ideias, com os cultos daquele povo, né? Que acreditava em muitos deuses, porque precisava para aquela manutenção da vida deles. Então precisaria acreditar no Deus da chuva, o Deus da guerra, o Deus que cuidava da morte, da vida. Então isso era muito comum. Então é natural que Era mais material, né? Deus era muito a mais religião pagã é para atender o dia a dia. Certo. Nos templos, os sacerdotes, os altos sacerdotes sabiam da existência de um Deus só, mas isso não era divulgado, segundo as revelações do mundo espiritual, né? Acontece que, ao saírem do Egito, quando Moisés leva o povo então em direção à terra prometida, eles carregam esses vícios todos, né? Então, mesmo quando Moisés vai receber os 10 mandamentos, que ele vai ao Monte Sinai, se separa e se isola do povo para ali receber então as instruções dos 10 mandamentos, ele, quando retorna, encontra todo mundo adorando um bezerro de ouro, porque eles não aguentavam. A ansiedade humana... Ele ficou tão bravo. Para coisa muito bravo. Já até que ele quebrou uma das tábuas no bezerro, foi destruído. Por quê? Porque nós precisamos ainda dessa coisa do adorar o material. Então, esta coisa está aí também como um símbolo para nós prestarmos atenção do quanto ainda somos materialistas, quanto ainda precisamos de bezerros de ouro, quanto ainda precisamos adorar coisas exteriores, quando Jesus nos disse que o reino de Deus não vem por aparências exteriores, ela vem do coração, ela vem daquilo que é interno. Então, a continuidade que Moisés vai dar nesse sentido é permanecer na fé em Deus único, cumprindo as leis estabelecidas por esse Deus, que passa a ser então as leis divinas que vão reger os caminhos desse povo todo e que aí está simbolizando toda a humanidade. Israel nessa época é isso. Interessante que a gente nota que sempre há um preparo para um grande acontecimento. Sim. Né? Como o decálogo, os 10 mandamentos. Para chegarmos aos 10 mandamentos, houve todo um preparo do povo, difícil, não é? Difícil. Por isso que o Espiritismo acredita na evolução, não é? Pois é. E aí Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, de fato, o que ele teve que fazer com este povo até que eles assimilassem melhor esses 10 mandamentos? Pois é. Que não foi muito rápido, não, né? Não foi. E de que forma ele recebeu também, você poderia dizer? Os 10 mandamentos? Então, ele sobe ao Monte Sinai e há um processo mediúnico, né? Muitas vezes se tem aquelas imagens, inclusive que passam nos filmes, né? Deus mandando raios de luz, e sol, e fogo, trazendo aquelas pedras, né? Com as suas inscrições. Mas, na verdade, se nós lembrarmos o próprio Chico Xavier referindo-se a isto, ele vai dizer, a Bíblia é um livro de pedra do mundo espiritual, trazido pela mediunidade de Moisés. Moisés era um médium potentoso, muito poderoso, com muitas condições. Então ele naturalmente captou essas ideias e transcreveu. Na verdade, um livro psicografado, né, do mundo espiritual. Tal psicografia direta, né? Como nós costumamos dizer, que foi realmente... Algumas pessoas dizem da escrita direta, que foi projetada na pedra, ou, conforme Herculano Pires, né, o pesquisador famoso, que se refere ao fenômeno como uma psicografia mesmo. Então, ali, naquele exato momento, ele canaliza uma mensagem e essa mensagem é registrada. E esse é o grande ponto importante. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Então, esses 10 mandamentos são entregues ao povo e ele passa a ser o líder dessa raça, desse povo, que leva, então, o trabalho de manter, de cultuar. E ele vai criar outras leis, ele vai criar uma série de outras medidas para manter este povo, que era um povo rude, era um povo de pastores, era um povo de recém-saída da escravidão, quer dizer, não eram pessoas ilustradas. Então ele precisava trabalhar com o material que ele tinha. Por isso, aquelas leis às vezes muito duras, do olho por olho, dente por dente. Né, que mas era necessária naquela época, né? Porque a grande mensagem dos 10 mandamentos é a justiça.
A missão dos 10 mandamentos é trazer a justiça. O Evangelho, a grande missão é trazer o amor. Certo, mas então vamos no passo a passo. O povo era rústico, ainda rude, né? Tinha aquele conhecimento pequeno ou praticamente nulo do que fosse moral. Então também essa parte moral, né? Não matarás, não desejarás a mulher do próximo e tal, também era uma forma de organizar a sociedade. Se você me permite, Silvia, você repara que você está falando agora, né? Não, 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 não. É um código de nãos, onde a gente trata o quê? Quando a gente fala para a criança, quando a gente fala... Não pode. Não pode, né? Nós estamos na infância ainda da humanidade. Então, esses 10 mandamentos nos trazem a direção daquilo que não podemos fazer, porque isso não está de acordo com esta lei divina. Hoje, mais esclarecidos, nós sabemos que o que devemos fazer quando Jesus nos traz o amar ao próximo como a si mesmo. Aí ele não é um não, aí é uma afirmação. Da mesma forma que foi difícil, né, aceitar na época do Abrão que não se fizesse mais sacrifícios humanos e nem de animais, né, depois, acho que deve ter sido bem difícil para Moisés, não é? Tanto que ele teve que fazer aqueles 40 anos no deserto. Eles ficaram, porque na verdade a dificuldade de aceitar a nova ideia, toda ideia nova, ela precisa ser deglutida. E ele não poderia chegar... Mas de repente, né? Então ele chegar na Terra Nova, não adianta você estar numa Terra Nova com um sentimento antigo, né? Então para chegar nessa Terra Prometida, eles precisaram ter o quê? Repassar, rever, incutir esse ensinamento dentro de si mesmo, para fortalecer o início desse, que vai mais tarde ser o judaísmo, né, como uma religião. Marca um povo com força, com determinação, com direção. Isso vem da atuação direta de Moisés, na sua estruturação básica. Então esse decálogo, os 10 mandamentos, para nós espíritas, pode ser considerada a primeira revelação divina? Sem dúvida, sem dúvida. E a segunda, na sequência, vem praticamente quase 2000 anos depois, quando chega Jesus, trazendo então o evangelho de amor que eu estava mencionando. Certo. Então, agora, como houve esse preparo entre Abrão e Moisés, nós sabemos também que houve um preparo enorme entre Moisés, que foi a primeira revelação, e a segunda revelação, Jesus. Né? Então, agora nós gostaríamos de saber, porque muitos até assistiram os filmes, né, que estão aí nos cinemas, e só os judeus esperavam o Messias? Não, não. Alguns povos, a maioria dos povos, nas suas tradições, nos seus livros religiosos, naquilo que eles tinham como mais prezavam, né, como sendo os seus principais fontes de informação, eles tinham lá, inclusive, a ideia da vinda deste Messias, da vinda deste ser especial, inclusive no próprio zoroastrismo, que era uma religião da Pérsia. Lá tinha, inclusive, a mesma coisa, nascerá de uma virgem, um ser que trará nova mensagem, Então essa ideia estava registrada em diversos momentos. Vários médiums, no caso, China. Né? Lembra-se quando mencionamos dos capelinos, quando eles chegaram? Sim. Esse grupo estava todo lá, né? Esses milhões de espíritos, sabe Deus quantos. E neles receberam de Jesus dizendo, eu mesmo irei levar a mensagem. Então isso ficou registrado na memória espiritual de todos. E quando estavam nas suas atuações, nos diversos grupos que formaram, esta imagem, essa ideia ficou então registrada nas histórias que eles mesmos escreviam. Né? Várias passagens da Bíblia, né, mostram que os profetas, chamados profetas, até você poderia nos elucidar sobre o profeta. Quem eram esses profetas? Bom, o profeta, na verdade, é um enviado, é um mensageiro. Médium. O nome profeta vem de um termo em hebraico chamado Nabi, que não necessariamente tem a presciência do futuro. O profeta não precisa fazer previsões.
O profeta é um revelador. O Allan Kardec mesmo, no capítulo 19, se não me falha a memória, haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu não me lembro o número do capítulo exatamente, mas nesse capítulo Kardec vai explicar isso, dizendo que profeta não é só aquele que faz previsão, também faz, mas ele é um revelador, ele é um que traz a mensagem. Tanto que Jesus é considerado um profeta e outros tantos que falaram em nome de Jesus. João Batista, considerado como um profeta. Agora, importante para demonstrar esse planejamento que você está falando, o profetismo, o movimento profético, surgiu 800 anos antes da vinda do Mestre. Então, como nós vamos ver, que foram 16 profetas. Nossa, 800 anos. 800 anos. Entre 800 e 400, mais ou menos, ocorreu o fenômeno profetismo ou movimento profético. De 400 anos até o ano 0, até o ano 1, né, do nascimento do Cristo, não houve profeta. E aí voltamos naquela questão. Precisa haver um tempo para as pessoas assimilarem o conhecimento que havia sido trazido. Então, nesses 400 anos, né, até a chegada do Mestre, os mais próximos, não houve manifestação. Tanto que o último profeta, que é considerado o último profeta, é João Batista. Ele está no Antigo Testamento, João Batista. Ele não está no Novo Testamento. No Antigo, porque ele foi anterior a Jesus, né? E ele foi previsto, foi, né? Também que houve previsão a voz do que clama no deserto. João Batista João também. Batista. Quer dizer, nas próprias profecias, vamos assim dizer, já estava incluído João Batista. Sim, a voz do que clama no deserto. Muito bem. Como você já mesmo disse, nem todas, porque tem uma pergunta aqui, todas as profecias são verdadeiras? Não. Existem falsos profetas. Existem falsos profetas até hoje. Falsos médios. Tem aqueles que querem até continuar adorando o bezerro de ouro, né? Então vai atrás do sucesso, do glamour, de tudo que é material. De tudo que é material, da riqueza e tal. Do que não se leva daqui. Esquece a lição do Mestre e diz, dai de graça o que de graça recebestes. Então, aí vem Jesus, né? E, como nós sabemos, você mesmo está dizendo, 800 anos antes, as profecias. E aí o povo judeu, nós sabemos pela história o nascimento de Jesus, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta anterior, que ele é visitado pelos reis magos, né? Então você fica pensando, então não só os judeus sabiam da vinda de Jesus, os próprios reis magos vieram visitá-lo, né? Fizeram reverências, trouxeram presentes, sabendo e achando e tendo a certeza de que ele era o enviado, que ele era o Messias, né? Então, aí Jesus, ele vem, por que ele vem numa família que dizem, né, que tinha que saber como lidar? Você acha que a família de Jesus veio no contexto também de uma profecia? Sim, porque era dito que viria do trono de Davi, da família de Davi. Então Jesus seria um herdeiro de um rei. Certo. Um rei material. Então José era da descendência da família de Davi. Olha lá. Então ele... Isso é importante de sabermos, né? Então, assim, Jesus vem, embora nascendo numa família extremamente simples, pobre, sem onde nascer, vai nascer numa estrebaria e vai ficar numa manjedoura. Pois é. Pois é. A gente fala manjedoura, a gente olha os presépios hoje, aquela manjedoura linda, cheia de flores de dourados, e tal. né? Manjedoura nada mais é do que o coxo. Já viu o coxo na fazenda, no sítio? O coxo onde põe a comida para os animais comerem? Pegou um pedacinho daquele coxo, Maria colocou um paninho ali e colocou Jesus lá. Então não tinha glamour nenhum, como a gente hoje imagina. Então Jesus nasce sem nada, numa pobreza total, para trazer a grande mensagem da humildade. Não é? Todas essas verdades foram difíceis de serem assimiladas, né? O próprio povo judeu, que sabia que ele deveria vir da estirpe de Davi, né? da linhagem, vamos dizer, não aceitou. Pois é. Porque queria um Messias rico, num palácio. Poderoso, vencedor,
um guerreiro. Esta era a visão deste Messias, que é a visão do mundo, né? Quem é que faz sucesso hoje? Né? É quem tem o poder. Agora, na verdade, quando Jesus chega, ele dá essas noções. Inclusive, a sua entrada em Jerusalém, né, que hoje é comemorado como Domingo de Ramos, né? Na Igreja Católica e tal. Aquele domingo que ele entra na cidade de Jerusalém e que as pessoas saúdam com as palmas, que era a tradição naquela região. Então, o que acontece? Jesus vem montado num jumentinho. Porque está numa das profecias dizendo: o Messias, o rei, virá montado num jumento, filho de uma jumenta. Isso está na profecia. Então, o que Jesus fez? Ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento, no mínimo detalhe. Este é um detalhe da lei, das profecias, e ele quis fazer aquilo para dizer para todo mundo: eu sou o Messias. Mas a vaidade, o orgulho, o poder, o medo, a insegurança a falta daquelas de evolução pessoas, espiritual ainda, eles estavam muito mergulhados no sentido da matéria, né, do poder da matéria. a coisa do rasteiro, né? Certo. O que acontece? Vão eliminar esta ameaça chamada Jesus, que vai Muito tirar, bom. né, o poder Paulo, deles. eu tenho uma pergunta incrível aqui para te fazer, mas nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Ok. Voltamos já já com vocês, caro telespectador. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Paulo Oliveira, falando sobre toda essa programação feita por Jesus para as revelações divinas, não é verdade? Então, Paulo, Jesus realmente comandou toda essa sequência de fatos ocorridos para que ele pudesse chegar ao nosso planeta reencarnado? Sim. Quando nós sabemos, por revelação inclusive, né, Jesus é o nosso governador planetário. Ele é o responsável, ele conhece esse planeta desde seu primeiro momento. Diz Emmanuel em A Caminho da Luz, quando a massa da Terra se deslocou da nebulosa, Jesus recebe para começar então a esculpir. O Emmanuel até é bastante poético, né? Esculpir o nosso planeta. Então é justo, é natural entender que Jesus conhece esse planeta e nos conhece desde então. Né? São 4 bilhões de anos que o nosso planeta foi formado. Né? Então vem nesse processo, Jesus vem coordenando. Nós vamos, obviamente, nos basear nas revelações espíritas. Né? Nós vamos pegar mensagens como de Emmanuel, através do Chico Xavier, que são fontes seguras, são fontes bastante respeitáveis. E Emmanuel vai dizer no livro O Consolador, né, em que o processo de interferência, por exemplo, na revelação dos 10 mandamentos, foram emissários de Jesus que levaram os 10 mandamentos para Moisés. E, naturalmente, a tradição bíblica diz, é Deus. Mas nós entendemos Deus, dentro do Espiritismo, como sendo algo que sequer sabemos claramente, nós não temos base para compreender Deus. Então, imaginar que Deus iria pessoalmente, primeiro que não é uma pessoa, né? Trazer esta informação é um pouco fora dos padrões doutrinários. Então, o que acontece? Jesus, com a sua equipe, né, enorme, milhares, milhões de espíritos angélicos que cuidam... Já de outros planetas, desenvolvidos em outros planetas. E lembrando que Jesus é o Cristo da Terra. Nós vamos olhar o sistema solar, nós temos Cristos em cada um dos planetas, há o Cristo do sistema solar. É uma comunidade angélica, né, que se organizou para a vinda do Mestre. Então, tudo isso dentro daquela linha do planejamento, porque no plano espiritual, Jesus, não existe acaso e não existe a coisa improvisada. Tudo é planejado, tudo é organizado. Por quê? Precisamos de tempo para deglutir as informações.
Então, a sequência natural, primeiro os decálogos, 10 mandamentos, é a base da lei. É o que se chama de alicerce desta lei. O edifício vem com Jesus na segunda revelação. O edifício. O edifício é a construção, onde nós temos ali toda a lei e os profetas, não é? Como disse ele mesmo. Está resumido no amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resume o Evangelho. Então, a diferença entre essas duas, como nós havíamos mencionado, a primeira é a alicerce, é a base, é a justiça. Vamos formar, vamos organizar, vamos conduzir. Moisés, missionário para levar o povo para o objetivo principal, que é a crença no Deus único, a fé nesse Deus único, a persistência neste caminho. Certo. E ao longo, veja, entre Moisés e Jesus são mais quase 2000 anos. Então nós tivemos um tempo muito, até bastante razoável, para assimilar tudo isto. Agora, de Jesus até a terceira revelação, que nós temos como o Consolador, o Espiritismo, são quase 2000 anos, século XIX, quando surge o Espiritismo, não é? Então nós vamos perceber que essa evolução é cíclica, ela acontece de 2000 em 2000 anos, né? De Abraão para Moisés, 2000 anos. Quase 2000 anos. Pois Moisés para Jesus, mais 2. Quase 2. E aí Jesus, agora ainda estamos em Jesus, não é? Ele influenciou nossas vidas, né? Influencia até hoje. Tremendamente. De que maneira e por quê? O que ele trouxe de renovação de valores? Enquanto que na primeira revelação nós poderemos ver a limitação do comportamento, mas ele diz assim, não matarás. Certo. Moisés, está lá, né? Recebeu a mensagem. É tipo uma ordem. É uma ordem, não matarás. No entanto, você pode apedrejar aquela que for adúltera. É verdade. E aí existe e o olho por olho, dente por dente. Contrassenso entre exato, entre a ação e a lei. Se é não matarás, é não matarás. Agora, eu posso começar a achar desculpas, mas neste caso pode. Então, começaram a surgir outras leis que eram civis e que vinham tentar complementar essa lei divina, fazendo algumas concessões. Compreensivelmente, até porque, como falamos, um povo rude, um povo ainda grosseiro, precisava de regras e leis rudes e grosseiras. Senão eles não conseguiriam atender. Jesus vem não revogar a lei divina, ele vem simplesmente pontuar, porque Jesus não revoga. Eu estou me lembrando aqui a cena da adúltera, já que nós pegamos a adúltera lá no Antigo Testamento, ela era apedrejada. Então nós temos aquela cena que os escribas e os sacerdotes do templo e o povo trazem aquela mulher e diz, foi pega em adultério. Sim, Moisés diz, temos que apedrejar. O que é que você diz? No sentido de afronta. Vamos ver se a gente te pega aqui agora e também a gente apedreja também. Né? E aí o que acontece? E Jesus diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Acaba colocando a pessoa no sentido de autopercepção. Essa é a grande mensagem do Evangelho, que é o amor. Veja para você primeiro, olhe lá dentro, você tem isso, você faz isso. Ainda você tem essa necessidade, então não julgue o outro, não condene o outro, não aplique essa justiça olho por olho, dente por dente da lei mosaica, num tempo que agora nós estamos falando de amor, de perdão, de indulgência, de caridade. Então Jesus traz isso. Olhar mais para o outro, né? Olhar para fora. E o vigiar e orar, por exemplo. Essa é uma frase que está em Mateus, que é bem interessante, porque não sei porque, algumas vezes saiu publicado isso, vigiai e orai, mas em Mateus não está nessa ordem. Primeiro a gente vigia, primeiro a gente se analisa, a gente se vê, a gente se mas a si faz próprio, um esforço. Né? Porque muitas pessoas também interpretam como vigiar o outro. Vigiar o outro. O inimigo, vigiar o obsessor. A própria tendência, né? A sua própria tendência. Você tem a tendência de fazer o mal a alguém? Vigia. Você vai falar da vida alheia? Vigia. Você vai julgar, criticar alguém? Vigia. Agora, eu não estou conseguindo. É uma tentação enorme falar da vida do outro, né? Então, o que eu faço? Faço oração. Me ajuda, meu Deus, me dá força. Então, vigiai e orai
está nessa conotação, porque eu preciso de forças, muitas vezes, porque ainda está dentro de mim uma tendência muito forte de praticar coisas que talvez já não são tão, talvez não, com certeza, já não são tão boas para este momento. Exato. Quando a gente olha para o nosso mundo tão complicado, né, nesses processos de terrorismo e ações de agressividade, de violência, às vezes olhando a nossa própria rua, não precisamos olhar lá fora, olhando aqui no nosso país, né? Como é que está isso ainda? Onde é que nós estamos? Nós estamos com Jesus ou nós estamos ainda buscando... estamos aprendendo, apanhando, caindo, né? Tirar o desaforo, né? Eu não levo desaforo para casa. Ainda existe. Eu vou lá e tiro a satisfação que eu tenho que tirar. Onde que é está que eu lá estou? Atrás, no olho por olho. Eu estou lá no olho por olho, de 4.000 anos atrás. A evolução é lenta da parte moral, né? Exatamente. Então Jesus traz esse modelo de evolução moral, de mudança, de atitude, do pensamento, do modelo de pensar. É uma grande mudança. Apesar de ele não ter revogado as leis de Moisés, é uma mudança interior, muito mais interior, de pensar no próximo, não é? Uma grande mudança, Mudança para o... Primeiro se olha para depois olhar o outro. Maior para a evolução do ser, né? Exatamente. E a grande mensagem de Jesus é o amor. É o amor. Agora, como é que eu posso amar o meu próximo? Como é que eu posso amar o meu inimigo, como ele disse? Orai pelos vossos inimigos, por aquele que vos persegue e caluniam. Como é que eu posso fazer isso? Né? Kardec fez essa pergunta lá para os espíritos, mas não dá para a gente amar o inimigo, né? Não sentimos aquela sintonia, E os espíritos respondem, é lógico que não. Nós temos diferenças, inclusive, na própria química, na física, nós temos vibrações diferentes, não assimila, não entra em sintonia. Mas o que Jesus quis dizer é, não persegue, não se vingue, não queira o mal do outro. Você não precisa abraçar e beijar aquela pessoa que você não gosta e não se afina com ela. Então, o orar por aqueles que nos perseguem é desejar o bem para aquela pessoa. Não é ficar feliz se ela se der mal na vida. Isso não é um sentimento cristão. Esse é o sentimento que Jesus traz para todos nós. Pensando, como é que eu vou resolver a minha vida primeiro, para depois pensar como é que eu posso resolver a vida. Lembramos que é amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso primeiro entender como é que eu me amo. Se eu me amo. Como é que eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Muitas vezes... Polêmico também. Há pessoas que acham que amar a si próprio é ser egoísta. Não é isso. Não. É uma má interpretação do ensinamento. Então eu acabo centralizando tudo para mim porque eu me amo, então deixa o resto. Não, amar a si mesmo é conhecer-se. O que você faz com você mesmo? Como é que você trata o seu corpo? Você ingere coisas que prejudicam o seu corpo? E você diz que se ama? Você desequilibra emocionalmente, de alguma forma, pela ira, pelo rancor, pela raiva? E isso vai gerar em você, hoje já provado pelas neurociências, gera aí químicas no cérebro, no próprio organismo, que são prejudiciais. E isso é amar a si mesmo. Então essas pessoas que utilizam drogas, de alguma forma, não estão pensando nem nelas próprias. Inclusive, são elementos químicos que às vezes são autorizados. Medicamentos, as pessoas fazem automedicação. Então, vou tomar um remedinho para dormir. O que eu estou fazendo? E drogas lícitas, como o álcool também, não é? Que são considerados lícitas e têm prejuízo terrível, né? Então, tudo isso está dentro do conceito de amar a si mesmo. Então, se eu sei cuidar de mim mesmo, sei cuidar do meu corpo, eu sei o que é bom para mim, da minha paz, da minha harmonia, eu posso estender isso para aquele que chega perto de mim e que eventualmente não me quer bem. Isso é a mensagem do Evangelho, né? Que foi outra dificuldade para o povo, não é? Tanto que Jesus já não aceitaram Jesus, né? O povo judeu não aceitou Jesus. Porque não podia. O status quo lá estabelecido, quer dizer, o padrão estabelecido era
o Messias é aquele cara que vai chegar com a arma na mão e vai derrotar os romanos, vai libertar todo mundo e vai elevar Israel a uma nação superior a todas as outras. Isso é filho do orgulho. Como eles foram muito tempo escravizados, né? Andaram por várias cidades, por várias regiões, aliás, né? A Síria, Macedônia e tal. Então, acho que eles tinham essa concepção, que eles seriam um reino celestial. Pois é. Com a vinda de Jesus. Agora né? é interessante, quando a gente olha, Silvia, eles tiveram vários períodos de escravização. Muito. Não foi só no Egito, eles foram para a Babilônia, eles ficaram lá Nossa. cerca de 200, 300 anos como várias regiões, né? A Síria, Macedônia. Naquela região toda da Mesopotâmia. A Síria, né? Babilônia, Pérsia, Macedônia. Então, tudo isso são reinos, são grupos, são raças, são regiões que acabam se desenvolvendo. A Babilônia, né? Que é onde fica, por exemplo, o profeta Daniel, estava nessa região, nesse momento, como escravo na Babilônia. E ali, né, todos nós lembramos do Daniel, que é aquele que é atirado à cova dos leões, né? E que os leões não o devoram. Então o rei acaba encontrando nele um elemento realmente inspirado por Deus, né? Isso antes de Jesus, né? Isso bem antes de bem Jesus. Antes de Jesus. Bem antes de Jesus. Então nós começamos a perceber nesse migrar um processo. Há um processo de escravização e um momento de elevação, depois um momento de escravização de novo, e elevação. Então, isso nos lembra muito o que Jesus nos ensina, né? Aquele que se elevar será rebaixado. E isto faz parte da lei que Jesus traz para a nossa modificação. Quando eu quero ser mais, quando eu me acho melhor, eu costumo brincar, às vezes, eu dou aula à noite ainda nos cursos de MBA, e eu digo para as pessoas, às vezes as pessoas acham que elas são feitas de uma argila especial, porque estão melhores que os outros, né? Porque se sentem melhores que os outros. Não necessariamente. Aquele que é mais simples, aquele que não está tão em evidência, pode ser o mais rico em ideias, o mais criativo. Então nós vamos muito pelas aparências exteriores. E Jesus volta a dizer, ele diz, meu reino não vem com aparências exteriores. Meu reino vem por aquilo que está dentro, porque o reino está dentro de cada um de nós. E é uma construção de cada um. Não é? Responsabilidade de cada um. Exatamente. Nossa. Agora, quando chegou Jesus, né, quando ele veio nesse meio, até quando ele nos deixou através da crucificação, o povo era dominado pelos romanos. Sim. Né? Roma mandava, né, em tudo. Mas também tem uma influência da cultura grega, tanto que você diz que Cristo, né, você disse anteriormente, o que você podia nos explicar sobre os romanos, à época de Jesus? O comportamento deles, como que eles agiam em relação a Jesus? Então, os romanos surgem, né, 750 anos antes de Cristo e se constituem como um poderio ao longo desse período. Certo. Quando surge, então, a vinda do Mestre, eles estão dominando o mundo inteiro, conhecido né, pela guerra. A grande missão de Roma era unificar, né, e eles entenderam isso como domínio. Na verdade, Roma não cumpriu a sua missão, né? Então, naturalmente, como todos os países têm missões, a Roma naquela época não cumpriu. Então, o que acontece? Ela vem pressionando, cobrando, ela vem impondo pela violência, pelo domínio. Então, Jesus chega nesse momento. Por que Jesus encarna nesse momento? Então, o que marcou isso? Isso é importante. Né? Emmanuel vai nos dizer no livro A Caminho da Luz que não se podia perder este momento psicológico para a vinda do Mestre, porque já estava programado. Quais foram os grandes 3 pilares que definiram a vinda do Mestre, que marcaram a raça humana está em condições de receber Jesus? Foi a criação da filosofia grega, do direito romano e do monoteísmo hebreu. Então, a junção dessas 3 coisas disseram, né? Olha, agora é um momento psicológico para a vinda do Mestre. É possível vir. Então, Jesus vem não em Roma. Ele poderia encarnar em Roma.
Porque ele teria o poder na mão, mas ele quis dizer, eu não venho para o mundo, eu vim vencer o mundo. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá na Judéia, lá na cidadezinha de Belém, bem simplesinho, né? Para quê? Para demonstrar que a simplicidade, a humildade é poderosa, que ela pode modificar o mundo. E ele modificou. Porque a mensagem é universal, né? Através das suas palavras, dos seus ensinamentos. Maravilha. Então esse mestre de luz, com toda a sua presciência, com toda a sua possibilidade espiritual, que nós, de novo, eu volto a dizer, não temos condições de avaliar, a gente não consegue fazer uma análise de Jesus, mas conseguimos ver a reação que ele provoca. Não é? Quando se lê o Evangelho, o Novo Testamento, e faz a citação de um versículo, quando se lê aquilo com intenção, parece que as palavras têm ali uma vibração que chega ao coração. Eu não preciso aprofundar muito, porque é muito simples. Quando Jesus compara a fé a um grão de mostarda, a gente olha para aquilo e diz, é poético, é lindo e é verdadeiro. E se a gente olhar o grão de mostarda, ele é tão pequenininho, o que ele quer dizer? Que a nossa fé é tão pequena, menor que o grão de mostarda. Então o Evangelho todo ele tem essa simbologia que traz para o nosso coração o desejo da modificação. Vamos conseguir fazer? Vamos conseguir fazer, porque é um processo, como nós falamos agora há pouco. Leva muito tempo para assimilar uma ideia nova. Que tempo, hein? Um tempão. Exatamente. E nós vimos que Jesus, né, antes de partir, ele profetizou tudo aquilo também no último sermão do cenáculo, né? Uhum. E esse último sermão do cenáculo dele, que foi aquele sermão chamado de Santa Ceia por todos, muito conhecido como Santa Ceia, ele promete que haveria de vir o Consolador, que nós sabemos que é o Espiritismo, né? Então, ele já prometeu. Aí tem a ver mesmo com o que você disse, que foi ele que já preparou desde Abraão a vinda dele e depois, 2000 anos, mais 2000 anos, o Espiritismo. Exatamente. Né? Porque ele entendeu que com tudo aquilo, a profundidade dos ensinamentos dele, seria difícil de colocar em prática, né? Aquele povo ainda, naquela época. E a vinda, essa passagem é muito interessante porque ele diz, se guardares os mandamentos e se me amares, orarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Ou seja, Jesus é o Consolador e virá um outro Consolador. Esse outro Consolador virá no momento para dizer o quê? Para esclarecer as coisas. Vos revelará a verdade e a verdade vos libertará. Por isso é que o terceiro pilar, a terceira revelação, que é o Espiritismo, a grande missão dele é a verdade. Ele não está fora do cristianismo. Ele não está distante de Jesus, ele está simplesmente porque Jesus disse, ele vos revelará, vai corrigir, vai consertar os desvios que serão feitos ao longo do tempo. Por isso vem a doutrina espírita nesse papel, como o grande consolador que traz a verdade das mensagens que Jesus deixou cifradas. Ele também disse, eu não posso ensinar tudo, nem tudo eu podia ensinar. Não vos ensinei tudo. Então, este que virá vai ensiná-los, vai dar essas informações. Interessante, né? Então, aí chega a terceira revelação, o Espiritismo. Através de um grande missionário, Kardec, encarnado, né? E uma pleiade de espíritos de luz, né? Para responder aquelas perguntas, né, que foram feitas e que nós sabemos, assim, como nós já estamos com o tempo esgotado, né, mas nós vamos já te convidar desde já para você vir depois falar sobre também o preparo do Espiritismo, que também houve o preparo nesses 2000 anos, né, e mais próximo do acontecido, um preparo maior, que a gente sabe, mas isso depois você já fica convidado para vir falar, porque hoje não vai dar tempo.
Mas é interessante que a gente nota que são 3 revelações que nós conhecemos. Isso. A primeira, o decálogo, né, os 10 mandamentos, faça e acabou. Como uma criança muito pequena, tem que ser assim. Aí depois a gente cresceu um pouquinho, né, na evolução. Isso. Então aquele amor, a reformulação de valores, de pensar muito mais no próximo do que em si próprio, né, mas também Pensando se amar, tirar o egoísmo e o orgulho já é uma questão importante, né? E a terceira revelação, então, vem com a ciência. Tanto que o Espiritismo é considerado ciência também, né? E por quê? Porque tudo que Jesus disse teria que ser provado, né? Exatamente. E o Espiritismo é uma ciência que revela as leis do mundo espiritual. A relação entre o encarnado e o desencarnado é alvo da filosofia espírita, onde você vai ver a ética, onde você vai ver as condições em que se dá essa relação, além do aspecto mediúnico, que aí é ciência. Não é? E tem o aspecto moral, porque tudo isso está sob a égide do Evangelho de Jesus. Não há espiritismo sem Evangelho. Jesus é o centro da segunda revelação. A primeira era aquela imposição. Jesus trouxe a verdade, né? Um conteúdo imenso, pelo que a gente pôde ver no que você explicou, um conteúdo verdadeiro que não pôde ser compreendido, e o Espiritismo vem explicar Jesus através da ciência. Exato. Eu diria até assim, se me permite, Silvia, Jesus está no centro das 3. Está no centro. Porque ele vem e coordena tudo isso, né? Ele não está à parte. Ele não trouxe só o Evangelho, ele está coordenando tudo. Agora, a sua missão terrena foi trazer o Evangelho, né? Mas foi uma missão maravilhosa e nós estamos ainda hoje tentando entender a sua mensagem, tentando fazer as nossas modificações. E isso é um trabalho que leva mais tempo. Nós fomos crescendo, né? Dentro da humanidade, mas ainda nos sentimos pequenos, porque ainda temos muito que aprender. A misericórdia divina também é interessante porque ela se dá aí. A revelação não é inteira. Revelou para Moisés e era tudo lá. Não era. Jesus trouxe tudo, ele mesmo disse, não, eu não posso dizer tudo. E quando chega a terceira revelação, o Espiritismo, ele traz uma explicação da verdade, porque a verdade vos libertará através da ciência, da filosofia, mas ela não é completa. Ela vai se aprimorar mais à frente. E o que muitas vezes a gente fecha o foco, dizendo a doutrina espírita está encerrada em si mesma. Não está. Não está encerrada, não claro. está. Ela ainda passa por evolução. Porque ela é evolucionista. Ela é evolucionista. Kardec é claro quanto a isso, né? Se existir alguma coisa que a doutrina não trate ou trate de maneira diferente, se for provada pela ciência, ela assimila, ela cresce, ela evolui. Então, a nossa revelação ela está sempre em desenvolvimento. E é isso que nos ajuda. Paulo, está tão bom, né? A gente falar da história de falar Jesus. Falar de Jesus é tão gostoso. Tão gostoso. Muito obrigada, Paulo, por ter vindo, viu? Pela oportunidade. Acredito que os nossos telespectadores ficaram muito felizes com as suas explicações. Um abraço a todos. Aprofundadas. Então, vamos nos despedindo aqui. Nós agradecemos do fundo do coração. Esperamos você mais vezes. Você fica aqui trabalhando no nosso corredor, né? Então vai ser fácil de a gente pegar você mais um pouquinho aqui para mais algumas perguntas dos nossos amigos de casa. Tá bom? Obrigado. Obrigada a você. Nós vamos para um intervalo, mas voltamos já já com vocês. Nesse instante, vamos fazer a leitura de um trecho psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Vinda do Reino. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem, quando sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos
aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate precioso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida, felizes por sua audiência. Voltaremos na próxima sexta-feira, aqui na TV Aberta, às 12 horas. Até lá!